a saga dos X-Men número 2 da Panini, que também seria o número 38, ganha review hoje, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men volume 2, número 2. Isso mesmo, essa é a segunda temporada da saga dos X-Men. Tenho mania de falar volume, mas a Panini chama de temporada. Ela continua mantendo aqui atrás a numeração que continua a partir de onde parou a primeira temporada, então essa seria a 38, mas ela também é o número 2. E não foi à toa que a Panini reiniciou a saga dos X-Men, né? Apesar de ser contínua. Essa temporada 2 ela segue da onde parou a temporada 1 certinho, o número seguinte mesmo da revista Uncanny X-Men, e adiciona a nova revista X-Men, mas é uma fase completamente diferente. Ela parte da onde a fase anterior estava, tem referências, tem inimigos, tem tudo mais. Mas o enfoque é novo, é um enfoque mais na arte, inclusive os roteiros ficam mais fracos, mas não é só isso. Essa transição, os X-Men terminaram a outra temporada recebendo de volta os membros do X-Factor. Forge e Banshee, que estavam atuando bem ali junto aos X-Men, começam a ser relegados mais a personagens do elenco de apoio. Isso vai se desenvolver mais nessa edição. E aí vai se construindo então o que seria a equipe azul e dourada, as duas equipes de X-Men e a divisão, então, de 2 títulos. Por isso vai surgir a segunda revista X-Men, a revista X-Men original. Tinha passado já desde o número 114, se chama Uncanny X-Men. Em 1991, eles se acharam no direito de relançar a revista X-Men desde o número 1. Foi a revista mais vendida do mundo, eu falei isso no vídeo do número 1 da saga dos X-Men que republicou X-Men em 1991, número 1. Isso inaugurou essa fase, né? Então aqui, a gente, como eu disse, vai ter o Clube do Inferno? Vai, mas estão surgindo novos personagens em ascensão que querem tomar o Clube de Assalto. O Wolverine sempre teve segredos no seu passado. Novos vilões vão ter a ver com esses segredos. O Johnny Matsu já estava desde a fase Chris Claremont? Sim, mas ele vai introduzir agora o Ômega Vermelho. Os Fênix já estavam? Sim, mas agora eles vão fazer parte, junto com o Johnny Matsu, dos Upstarts, o mesmo grupo de vilões que está tentando tomar o Clube do Inferno. Então é isso, vai se construindo uma nova fase, ancorada no que teve antes. Então o número 1 serve de ponto de partida, as histórias seguem aqui para o número 2, e eu recomendo, se você é saudoso dos anos 90, gostou da série animada clássica dos X-Men, que sofreu um revival, agora revival, sei lá, em X-Men 97, esse é o tipo de coleção que serve para você, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem Uncanny X-Men 283 e 284 e X-Men de 1991 de 4 a 7. Aqui a gente conclui o arco Uncanny X-Men do Clube do Inferno, né? A equipe dourada estava no Clube do Inferno na edição passada, sofreu um ataque. O Clube do Inferno sofreu um ataque com os X-Men lá, surgiu o Bishop, né, junto com os outros membros da X que a gente não conhecia, então essa história vai se concluir aqui. Se concluir aquele confronto, né, porque o Bishop escapa, os X-Men não sabem exatamente quem ele é. E a revista X-Men vai entrar num novo arco. O primeiro foi aquele do Magneto, terminou lá com o Magneto dado como morto. E aqui vai começar um arco que tem a ver com a origem do Wolverine. E aqui tem uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês, porque é aqui em X-Men, na saga dos X-Men, né, mas mais precisamente aqui na revista Uncanny X-Men número 5. Aqui, ó. Deixa eu segurar assim para não perder a página. Essa é a Uncanny X-Men número 5. Uncanny não. X-Men 1991 número 5. Tá? É aqui que a gente vai ver pela primeira vez a divisão em equipes azul e dourada. E aqui a gente vai ver olha, os trajes de gala da Jean Grey, da Tempestade. É aqui que a equipe dourada vai ser mandada para o Clube do Inferno, que é a história que na verdade se concluiu no começo desse volume. Tá? Em que pese que a ordem de publicação deve ter sido essa mesma nos Estados Unidos, porque a revista X-Men 1991 já seguiu ali aos eventos da saga da Ilha Muir e tudo mais. Eu acho que eles podiam ter organizado em ordem cronológica. Se eles tivessem organizado em ordem cronológica, a saga dos X-Men número 1 ia sair provavelmente com as revistas X-Men de 1991 de 1 a 5, ia ficar de 4 a 7 para cá, aí junto com os Uncanny X-Men 281, 282 e 283, que saiu na edição passada, e o 284 aqui. Sim, eu acho que essa era a ordem mais adequada. A Panini não fez isso por quê?
Porque senão a saga dos X-Men número 1 ia ser uma revista que você ia ter inteira publicada na antiga Gênese Mutante deles. E até na Gênese Mutante 2.0, talvez tivesse gente que pulasse aquela edição. Eu acho que essa foi a escolha que fez a Panini seguir a ordem de publicação. Ela realmente seguiu a ordem de publicação americana, mas não a ordem cronológica. Eu acho que ela podia encaixar, a gente vê certinho essa divisão aqui das duas equipes e não precisar de uma nota de rodapé, né? Então teve a divisão entre as duas equipes. Beleza, aí a gente vê para onde a equipe dourada foi, que é a missão que na verdade a gente viu na edição passada. Mas tá tudo bem, acho que não prejudica em nada. Gente, acho que já falei isso no começo do review. É uma fase, menos roteiro, mais ação. Mesmo assim as coisas andam, né? Então houve um fechamento com o Magneto, mesmo que temporário. Origem do Wolverine reinvestigada, revisitada aqui nesse arco. Um novo grupo de vilões tentando tomar o lugar do Clube do Inferno. Então, assim, tem uma trama, tá? Ela tem alguns buracos, não são grandes buracos, depende do que você quer. A fase Claremont, a fase clássica, a fase dos X-Men mais novela, mas também com personagens mais bem desenvolvidos, você conseguiu ouvir a voz dos personagens na sua mente, saber como eles pensavam, foi a fase anterior, tá? Essa fase um pouco disso se perde, talvez o Wolverine, a Jubileu, personagens que estavam melhor construídos e que também são personagens um pouco mais simples, né, e que também são desenvolvidos na revista do Wolverine, lá escrita pelo Larry Hama, mas os outros se perdem um pouco, né? Então a gente vai ver um pouco mais adiante o Ciclope se interessando pela Psylocke, aí depois a explicação é que isso era meio culpa dos poderes mentais dela, sabe? Mas tem uma outra coisinha assim meio fora da curva. Ainda assim eu recomendo, mas é isso, você tem que levar isso em conta. Isso daqui é mais para quem gosta do desenho, para quem gostou da fase do Jim Lee na época que saiu em formatinho, não leu nesse tamanho ainda, né? Do Jim Lee e do Wilson Portacio, que estava desenhando e fazendo os argumentos da Uncanny X-Men, tá? Eu, por exemplo, gosto. Eu queria reler essas histórias, né? Aqui no final os X-Men vão para outra dimensão, na última Uncanny X-Men, que é uma história, um arco que vai ter a ver com o passado do Colossus daí e tal. É uma história que eu li em formatinho que na época eu gostei. E que eu reli quando eu reli minha coleção em ordem cronológica e nunca mais reli. Vou poder reler agora em formato americano. Sigo recomendando com essas ressalvas, beleza? Gente, se você não conhece o canal Fator X, né? Eu não faço só review da revista, é por isso que inclusive o vídeo é tão grande, né? Eu estou terminando o review, ainda falta mais da metade do vídeo, porque eu faço o resumo completo da edição. Tem gente que acompanha só aqui pelo canal, tem gente que assiste o vídeo depois de ter comprado a revista, mas quer entender melhor a história, quer pegar todas as referências. Então, tudo isso eu trago aqui na segunda metade. Tem gente que não liga para spoilers, vai comprar a revista só depois de saber a história, tá? Então, essa é a parte que a gente vai entrar agora. Gostou do vídeo até aqui? Não quer spoilers? A gente vai se despedir? Pô, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, hypar o vídeo se isso for possível a você, se tornar membro se você puder, se você quiser, né? Você pode assistir nossos vídeos antecipadamente, só que com isso você paga um pouco por mês. Existem outras formas também de contribuir financeiramente aqui para o canal. Tem minha lista de desejos na Amazon, com revistas que eu queria transformar em vídeos aqui para o canal, então você pode comprar, pagar, selecionar meu endereço que ela chega aqui para mim. Você pode fazer um Pix para eu comprar a revista, inclusive entrar em contato, que meu número de celular está aqui na descrição. Para dizer o que você quer que eu compre e vire vídeo aqui no canal. Né? Você pode mandar revistas também, meu número de contato, meu número de celular, mas para contato está lá para isso, para você mandar um WhatsApp e falar, queria mandar, qual o endereço e tal. Tudo isso ajuda pra caramba. Eu sou grato da mesma forma se você não fizer ajudas financeiras, mas curtir o vídeo, hypar o vídeo e tudo mais. Mas essas ajudas fortalecem o canal e me permitem trazer mais vídeo. As outras também, todas elas são tratadas iguais. Por fim, se você gostou do review sem spoilers, quer comprar essa revista ou quer completar sua coleção, vários outros links, tanto da Panini quanto da Amazon, estão aqui na descrição. E esses links dão comissão ao canal e isso não custa mais nada a você, beleza? Inclusive, se você clicar no link da Amazon, abrir uma aba e pesquisar qualquer outra coisa, desde que seja na aba aberta pelo meu link, você dá comissão para o canal com essa uma outra coisa que você comprar, beleza? Agora vamos lá para o resumo completo da edição, a saga dos X-Men número 2 da Panini. Uncanny X-Men 283 continua o confronto dos X-Men com Trevor Fitzroy. A maioria dos membros do Clube do Inferno já morreu, já foi vitimado pelo Trevor Fitzroy com seus poderes de absorver a essência vital. Os X-Men estão mais salvando a Jean Grey, principalmente, que eles vieram resgatar, e a si mesmos. Existe um exército de mutantes vindos do futuro, trazidos por Trevor Fitzroy, contra os quais os X-Men estão lutando.
Só que no finalzinho da edição passada surgiu também o Lucas Bishop acompanhado dos agentes Malcolm e Randall, tendo em vista que o Bishop tenta devolver alguns mutantes para serem feitos prisioneiros no futuro, né, através do portal do Fitzroy, e rapidamente descobre que os portais do Fitzroy são de mão única, quem é colocado nele na contramão tem sua essência vital absorvida pelo portal, ele chega à conclusão de que eles estão presos ali no passado. Tanto ele e seus outros dois operativos, quanto todos aqueles vilões extremamente perigosos e que podem alterar o futuro. Logo, o Bishop toma uma decisão executiva, ele é o comandante em chefe dos outros dois. Ele diz que é para iniciar varredura de extermínio. Isso mesmo. Nenhum prisioneiro vai ser feito, nenhum dos mutantes trazidos do futuro por Trevor Fitzroy vai sobreviver para não alterar o passado. Ele começa então a executá-los, eles, é claro, vão lutar para se defender. Eles também querem defender o Trevor Fitzroy, que é a melhor chance deles saírem dali. Então eles ativam indutores de imagem e todos passam a se passar pelo Trevor, o que vai permitir a fuga dele. Ele já era prisioneiro do Bishop, mas no meio da confusão ele vai se soltar e se misturar às cópias dele que estão ali. E os X-Men inicialmente estão se defendendo desses mutantes vindos do futuro. Quando eles percebem que eles estão sendo executados a sangue frio, eles começam a tentar deter o Bishop. E aí, quando eles se revelam, o Bishop não acredita que aqueles caras são os X-Men. Apesar de ele estar na época dos X-Men, tem um monte de gente usando indutor de imagem para se passar pelo Fitzroy. Então, ele não acredita neles, chega a quase matar o Colossus, de quem ele anula os poderes com uma pulseira inibidora, mas no final das contas, com a partida do Fitzroy. Chegam também os Upstarts, o grupo que está tentando tomar de assalto o Clube do Inferno, inclusive um grupo de Upstarts meio genéricos, porque a gente conhece os membros dessa equipe posteriormente, e eles não são os membros que estão retratados aqui, né? Está o Shinobi Shaw com um monte de personagens do elenco de apoio. Mas esses caras vêm e eles capturam o Fitzroy quando ele ia conseguir escapar do Bishop. E eles plantaram umas cargas explosivas e começam a detonar o complexo, que vai fazer X-Men e Bishop se separarem. E o que vai fazer também com que o Bishop e os seus operativos não terminem de executar os prisioneiros, que vão aproveitar a confusão, né? Os remanescentes ali, né? Eles vão aproveitar a confusão para fugir. Então depois o Bishop ainda vai ter que ir atrás deles. O Shinobi Shaw abduziu o Trevor porque ele recorreu ao Games Master, ao mestre dos jogos que arbitra a competição dos Upstarts, e ele disse que foi ilegal o modo como o Trevor Fitzroy obteve o anel de liderança do Shinobi Shaw, que foi extraindo o dedo dele à força, né? Ele até conta que o dedo foi reimplantado depois pelos sentinelas dele e tudo mais. E isso tirou todos os pontos do Trevor, que está sendo levado, inclusive, à presença do Games Master. Então ele é prisioneiro dos seus próprios aliados nesse momento. X-Men 1991, de 4 a 7, vai começar mostrando os X-Men se divertindo, jogando basquete na mansão, enquanto outra parte da equipe está se virando com outro problema, derivado do arco anterior da revista, que foi o confronto com o Magneto. Moira está extremamente deprimida com as revelações feitas naquele confronto e está se sentindo extremamente culpada pelo desfecho que Magneto e os acólitos sofreram. Então ela está querendo deixar a Mansão Xavier, e na época o Sean Cassidy, o Banshee, era seu namorado, mas eles viviam juntos ali, então ele está tentando segurar ela porque ele quer permanecer com os X-Men, só que ele também está com a mandíbula fraturada. Na edição passada, quem fraturou inclusive foi o Gambit, quando ele estava sob controle do Magneto, e aí ele não consegue usar seus poderes sônicos. E isso vai acontecer dos X-Men, né, do Professor X. O Ciclope está quase convencendo a Moira a superar, quando o basquete, que o Wolverine, a Vampira, o Gambit e a Jubileu estão jogando lá fora, vai começar a usar poderes, a Vampira vai voar, né? Os times vão começar a usar poderes, a Vampira vai acabar voando por uma janela, dando um sustão na Moira. Todo o trabalho de convencer ela é perdido, ela revive toda a experiência traumática que ela acabou de sofrer, ela decide partir, pega um táxi, o Sean Cassidy fica para trás. Edições depois a gente vai ver que ele parte atrás dela também. E enquanto ela está indo embora, tem gente vindo atrás do Wolverine, porque a gente viu na edição passada, né, apesar de eu não ter citado aqui no resumo, que o Johnny Matsu, né, Matsu Tsurayaba, líder do Tentáculo, membro dos Upstarts também, o que ele fez? Ele obteve o Ômega Vermelho, um operativo russo, que é mantido congelado, né, um operativo soviético, o primeiro super soldado soviético. Ele está tentando trazê-lo de volta. E para isso ele precisa de segredos dentro da mente do Wolverine. Então o Tentáculo vai atacar os X-Men. E na hora, a Moira está saindo, ela vê a confusão, mas não entende que é um ataque, acha que é um acidente. Mas bem na hora que os X-Men estão saindo para jantar, Gambit, Vampira, mas também Fera, Jubileu e Wolverine, o Tentáculo ataca, a luta se torna generalizada na estrada. Outros membros dos X-Men vão socorrê-los, então o Pássaro Negro vai com Ciclope e Colossus, vão estar ali os ninjas do Tentáculo. Mas apesar de conseguir libertar os X-Men, o Wolverine vai ser feito prisioneiro pelo Ômega Vermelho, pelo Tentáculo, e levado para uma base em Berlim.
Os X-Men então vão se reorganizar e a gente vai ver finalmente a divisão em equipe azul e dourada. E esse é o ponto cronológico em que a equipe da Tempestade é mandada para o baile no Clube do Inferno. Na verdade foi na edição passada que concluiu na história anterior a essa aqui dessa edição, né? A outra equipe é mandada resgatar o Wolverine em Berlim. Eles conseguem rastreá-lo com o cérebro modificado pelo Forge. Eles também conseguem rastrear esse novo mutante, né? Para eles é um novo mutante que é o Ômega Vermelho. E os X-Men vão até lá. O Wolverine consegue se libertar, tese que injetam várias drogas, tenta fazer ele reviver momentos do passado para ele se lembrar do segredo que eles estão procurando na mente dele. Uma missão da equipe X, Wolverine, Dente Sabre, Maverick. Depois a gente vai ver que o John Spector também estava lá, mas nessa edição ele não aparece. E uma agente infiltrada chamada Janice, que eles deveriam extrair junto com o sintetizador de carbonádio, que é o que permitiria o Ômega Vermelho, que já era um mutante, terminar sua transformação em super soldado. O Wolverine subtraiu, né, a Janice subtraiu esse sintetizador C do processo e a equipe veio para extraí-la, só que apavorado o Dente Sabre matou a mulher. O Wolverine em retaliação, isso é revelado depois, o Wolverine em retaliação, sabia que não ia acontecer nada com o Dente Sabre apesar desse absurdo. O Wolverine escondeu o sintetizador C e não entregou para o governo, só de raiva. O sintetizador C não pôde ser usado por um super soldado americano, então, que provavelmente resultou em um super soldado americano ser criado com o Projeto Arma X, esse super soldado ser o próprio Wolverine, que deserta depois dessa missão dar errado, mas também resultou em não ter um programa soviético, e o Ômega Vermelho não foi desperto, ele foi congelado. Ele precisava do sintetizador de carbonádio para produzir mais carbonádio, que é um metal derivado ali do adamante, mas mais maleável, mas é um metal que controla o poder dele, que é liberar esporos de morte. Inclusive a gente viu, quando ele foi desperto, que ele matou vários ninjas do tentáculo que sabiam que ia morrer assim que ele fosse desperto. Isso lá nas primeiras páginas da revista. Fanáticos, eles aceitaram morrer para que aquela arma fosse ressuscitada. Só que depois disso, o poder dele é tão fora de controle que os cientistas que estavam observando isso da sala adiante também foram mortos pelo poder do Ômega Vermelho. Então, sem o sintetizador de carbonádio, ele é incontrolável. Eles precisam extrair esse conhecimento do Wolverine, mas o Wolverine consegue, mesmo drogado e tudo mais, escapar. O Ômega Vermelho vai persegui-lo e o Wolverine fica um tempo desaparecido ali e vai encontrar o Maverick. Só que ele não se lembra do Maverick, da equipe X, né? Então, aparece aquele cara que aparentemente está tentando ajudar ele. Os X-Men vão chegar, também vão ser feitos de prisioneiros, principalmente graças à traição da Psylocke, traição involuntária. Acontece que o Matsuo Tsurayaba tinha códigos que permitiam a ele assumir o controle da psique dela, né? Eram comandos pós-hipnóticos, então ela trai os X-Men. Os X-Men então são capturados porque eles são pegos de surpresa, mas o Wolverine ainda continua foragido e o Maverick está ajudando ele a sair de lá. E o Maverick não tem planos de ajudar os X-Men. Só que o Matsuo Tsurayaba contratou um especialista. O Dente Sabre na época era um mercenário e ele veio atender então o contrato com o Matsuo Tsurayaba, capturar o Wolverine que está perdido ali em algum lugar da base, mas ainda não saiu de lá. O Dente Sabre vai receber a ajuda da Psylocke, só que a Psylocke se livra do condicionamento no meio do confronto, né? Isso é meio que oculto da gente durante um tempo, mas é uma viradinha ali no roteiro. A gente vê que tudo apaga e depois o Dente Sabre tem de prisioneiro o Maverick e a Psylocke está carregando o Wolverine. Aí eles se separam, porque o Wolverine vai para um lugar onde eles vão investigar suas memórias e tentar descobrir onde está o sintetizador de carbonádio, enquanto o Maverick vai ser levado para onde estão os X-Men. Só que os ninjas do tentáculo, mesmo tendo medo do Dente Sabre, começam a perceber que ele está que nem um disco riscado, repetindo sempre a mesma frase. Por quê? Porque ele está sob controle da Psylocke. E aí, na hora certa, ele revela isso, liberta o Maverick e eles libertam os X-Men. Só porque o Maverick precisa, na verdade, libertar o Wolverine para que o sintetizador de carbonádio não caia nas mãos do tentáculo. O Wolverine do outro lado, e a Psylocke também vão se revelar, só que a Psylocke deixa primeiro o Wolverine ser feito prisioneiro durante um tempo, porque o Wolverine também quer saber qual o conhecimento que eles querem extrair da mente dele. Então ele se lembra de onde deixou o sintetizador de carbonádio, porque eles fazem ele se lembrar, e aí ele dá o toque para a Psylocke, que se revela, ele se liberta, começa a luta generalizada, só que o Matsuo Tsurayaba consegue nocautear a Psylocke. E lá, os X-Men estavam terminando de ser libertados pelo Maverick quando o Dente Sabre escapa do controle da Psylocke porque ela está inconsciente. Ele ataca os X-Men, vira uma outra luta, mas os X-Men terminam de escapar. Se junta todo mundo contra o Matsuo Tsurayaba e aí finalmente ele é derrotado, recua com o Ômega Vermelho, sem o sintetizador C, os X-Men saem para o outro lado com o Wolverine. Só que o Wolverine até agradece a ajuda dos X-Men, diz que é bom ter uma família, é bom ter amigos a quem recorrer nessas horas, mas ele diz que ele tem alguns assuntos para resolver sozinho. Isso porque ele se lembrou onde está o sintetizador de carbonádio e ele vai para lá com o Maverick. O Maverick vai ajudar ele a se vingar do Matsuo Tsurayaba
e vai ficar com o sintetizador de carbonádio em troca disso, que o governo quer de volta. Lembre-se que o Wolverine não sabe para que o governo quer e tudo mais. Essa é a história em que o Wolverine vai decepar a mão do Matsuo Tsurayaba, porque ele faz uma tocaia pro cara quando o cara vai tentar pegar o sintetizador, lá onde foi enterrada a Janice, porque o Wolverine escondeu no corpo dela o sintetizador. E junto com o Matsuo, desde o começo da aventura, está o Dr. Cornelius, que fez parte do Projeto Arma X, da inserção do adamante no corpo do Wolverine. Ele é o cara que explorou as memórias do Wolverine para achar a localização do sintetizador. E nessa hora, né, ele tá meio culpado durante toda a história. Nessa hora ele fala assim, não, Logan, me perdoa por tudo que eu fiz a você. E o Logan nem se lembra do cara, na verdade. E aponta uma arma, como se dar um tiro nele fosse matá-lo, né? Cornelius deveria saber melhor do que qualquer um que isso não ia funcionar. Mas nessa hora o Maverick dá um tiro nele. E se o tiro não é suficiente pra gente ver que o Cornelius morreu, né? Parece ser um tiro na cabeça, não fica muito claro. O Wolverine ainda fala, meu, um tiro no braço era o suficiente para impedir ele de atirar em mim. Aí o Maverick fala, tudo bem, mas não seria tão dramático. Então a gente sabe que ele atirou num local fatal, né? E o Cornelius depois vai aparecer vivo nos dias de hoje, nos anos 2000, e a morte do Wolverine. Independente disso, o Wolverine entrega o sintetizador C pro Maverick, parte, né, como ele não lembrava de nada, parte sem saber que de certa forma ajudou o governo, mas ele se vingou dos caras que fizeram tudo aquilo com ele. Uncanny X-Men 284. Em Uncanny X-Men 284, a gente já vai ver que o Solaris está recebendo seu uniforme novo, que é uma espécie de armadura, inclusive com equipamentos tecnológicos que vão permitir usar melhor seus poderes. É a armadura com a qual depois vai aparecer na revista do Wolverine, mas aqui no Brasil isso já saiu em A Saga dos X-Men, perdão, em A Saga do Wolverine, lá no número 5, ele com esse uniforme, mas aqui a estreia desse uniforme. A Saga do Wolverine está um pouco adiantada em relação a essa Saga dos X-Men, mas ela é bimestral e a Saga dos X-Men vai passá-la, tá? O Solaris está lá, atuando num território que antes era controlado pelo Japão, né? Parte do arquipélago compõe o Japão, mas que agora, né, no momento da publicação dessa história, era controlado pelos soviéticos. Mesmo assim, ele veio colaborar com eles a contragosto, porque existe uma ameaça que pode ferir os dois países. Qual é essa ameaça? Durante uma escavação dos soviéticos, eles encontraram um poço que, devidamente energizado, pode abrir o portal pelas leituras deles para outro universo. Isso pode ser perigoso. Estranhamente, eles querem que o Solaris energize o buraco para abrir e descobrir o que tem do outro lado, né? Talvez antes que aconteça uma invasão. Isso resulta na morte de quase todos eles, não por causa dos poderes solares, mas assim que o portal abre, o que acontece é que pessoas do outro lado do portal estavam protegendo aquela barreira, e aí depois fica bem claro, eles não querem que ninguém entre conhecer o universo deles, mas também não quer que o que é que esteja lá venha para o universo Marvel. Então eles saem, matam as pessoas, matam mesmo, executam as pessoas que estavam tentando abrir o portal, mas meio que pela segurança da humanidade. Durante esse confronto, os X-Men estão voltando da base no Ártico, onde eles enfrentaram o Trevor Fitzroy, o Bishop, inclusive. Jean Grey agora de volta à equipe, né, os X-Men, a equipe dourada, que estava lá em missão no primeiro exemplar desse volume. Eles veem o sinal, né, do poder dos Solaris fora de controle. Leituras do Ford mostram que esse portal foi aberto, mesmo ele não sabendo que é um portal, são picos de energia. Os X-Men vão avaliar o que está acontecendo, já que eles estão perto. E a equipe dourada então vai deixar o Pássaro Negro para lutar ao lado dos Solaris contra aqueles caras que estão matando os seres humanos, né? Soviéticos e japoneses que estavam operando o portal. Lá eles vão constatar que essas pessoas, mesmo estando usando armaduras alienígenas, são humanoides por baixo delas. Constatar na conversa, vão entender finalmente que, apesar deles estarem matando pessoas, eles querem proteger o universo dos heróis de uma invasão vinda do universo deles. Eles são meio que os guardiões do portal. Com a derrota deles, com os poderes dos Solaris que ele volta a usar contra eles sobre o tal do buraco, o portal se abre completamente, engolindo os X-Men, os Solaris, pretensos guardiões do portal, deixando por outro lado apenas o Xavier e o Forge que permaneceram no Pássaro Negro. Em outro lugar, a gente vê o Bishop, o Malcolm e o Randall rastreando mais alguns fugitivos vindos do futuro e executando eles, né? E aí o Malcolm e o Randall se questionam se isso era mesmo necessário, mas depois o Bishop mostra as vítimas que os caras acabaram de fazer um pouquinho antes deles chegarem, porque eles não puderam impedir os caras de cometer esse crime e eles barbarizaram ali uma mulher e outras pessoas que estavam numa cabana. E essa foi a saga dos X-Men número 2 da Panini, tema do vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!